Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre os insights centrais dos dados. Ou seja, todos dados precisam de um insight central. Esse vídeo é para você que também trabalha com análise de dados, para você que quer entender melhor os dados e como utilizar para o seu negócio. E é um complemento de uma série de vídeos que nós estamos fazendo. Então hoje observe o seguinte: por que ter um insight central dos dados? Eu gosto de dizer uma frase da seguinte maneira: se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar pode ser perigoso, principalmente quando estamos falando de aspectos relacionados a dados. O insight central de dados envolve a seguinte questão: você tem uma grande quantidade de dados e você pode ser envenenado com essa grande quantidade de dados, dizendo dessa forma, em que você tem tantas opções, em que você começa a fazer essa análise de maneira sem planejamento. E quando você age dessa forma, você pode chegar naquele caminho onde não é o desejado. Então, dessa forma, se você tem uma grande quantidade de dados, aquele turbilhão de informação e você não sabe onde quer chegar, primeira coisa, lembre-se do primeiro aspecto: você precisa de um insight central dos seus dados, você precisa encontrar isso. E quando você encontra isso, o principal aspecto é para que você não fique perdido no meio de um monte de dados. Então você tem lá vários dados abertos, dados da sua empresa, dados que você pode pegar e você pode fazer aquilo, somar com aquele outro dado e você pode acabar ficando perdido. Então, para que não fique perdido, você precisa fazer as perguntas corretas aos dados. Não dá para simplesmente pegar os dados, não trabalhar na qualidade dele, fazer as perguntas erradas e você querer ter um resultado positivo. Não adianta. Você precisa fazer as perguntas corretas. E para fazer as perguntas corretas nos seus dados, você precisa, primeiro, ter a expertise dos seus dados. Você precisa ter conhecimento para fazer essa análise dos dados. Você precisa conhecer os aspectos do público, você precisa conhecer os aspectos onde seus dados estão envolvidos, como são coletados. Você precisa que esses dados tenham qualidade. E para que esses dados tenham qualidade, você precisa somar esses dois aspectos, as expertises mais o conhecimento. Isso, claro, que é aplicado para o seu negócio, para um problema específico que você está estudando. Eu já enfrentei vários tipos de problema no doutorado, no mestrado, em projetos de inovação, onde eu trabalho diariamente com análise de dados, e o primeiro passo é conhecer as regras de negócio. Você precisa conhecer onde seus dados estão, como eles estão sendo coletados, como eles estão sendo usados. Dessa forma, você consegue transformar a sua expertise mais o seu conhecimento de análise em resultados produtivos. E quando a gente fala de insight e fazer as perguntas corretas, é para que você não entre em um labirinto de dados, onde esse labirinto lhe leve. Você pode ter vários caminhos possíveis, vários potenciais caminhos, mas você pode simplesmente, com um passo errado ou uma direção errada, você está indo para um caminho que não é o caminho desejado para a sua análise de dados. Então fuja desse labirinto. E no meio de vários caminhos possíveis, você tem que começar a questionar os seus dados, ou seja, como esses dados foram coletados, esses dados têm qualidade, da forma de coleta até chegar aqui, houve algum tratamento, os usuários estão usando ele de forma correta ou errada alguns campos. Então você precisa fazer várias perguntas para os seus dados, para que você garanta a sua qualidade, para que você garanta que esses dados, quando chegarem no momento de análise, estejam perfeitos, ou quase perfeitos, né? Ou seja, para fugir desses labirintos, para fugir disso, você tem que começar a fazer as perguntas corretas e questione os seus dados. E quando você faz esse questionamento, você tem que lembrar o seguinte: você está procurando nos seus dados ou na sua forma de aplicação destes dados respostas para questões. Quais questões? Ou seja, os principais dores do meu negócio são
reduzir os custos operacionais. Então, para reduzir os custos operacionais, o que que envolve aquilo? Então, saiba o que que envolve nos seus dados e utilize. Faça as perguntas que consigam responder aquelas questões e garanta sempre que você tem dados de qualidade para isso. Então, quando você tem várias possibilidades, definir um insight central garante que você fuja desses dados paralelos, desses insights paralelos que ficam circulando ali a sua base de dados e você evita de cair em armadilhas. Então, para que isso ocorra, existe uma metodologia que se chama metodologia 4D, ou nós podemos definir 4 aspectos principais de um processo de encontrar o insight central. Então, nós temos um problema, temos ações, temos resultados e temos medidas, com foco sempre em quem? No público, ou seja, no público que você quer atender, no problema que você quer resolver. Tudo isso gira em torno do público. Então, o público em questão pode ser sua empresa, pode ser um estudo específico. Você pode dizer o seguinte: eu quero reduzir os custos, eu quero aumentar a quantidade de clientes. Então, se você quer aumentar a quantidade de clientes, se você já tem dados de outros clientes seus, então você tem já um problema definido: aumentar a quantidade de clientes. Então, você tem que lembrar que esse problema tem que sempre ter foco com isso, ou seja, o público-alvo, os clientes. Então, você tem dados suficientes do seu cliente? Você consegue coletar esses dados de uma forma, claro, que compreende todas as leis e tudo? Ou seja, quais as ações que você vai precisar fazer para que chegue nos seus resultados? Qual que é o resultado que eu estou esperando? O problema que eu falei aqui: aumentar a quantidade de clientes. Sei lá, isso tem que ser específico, 25%. 20%. E quais são as medidas que você vai ter? Ou seja, como é que você vai medir se você está indo para o caminho certo ou não? Se você parar para pensar, isso é como a utilização de um GPS. Você precisa chegar de um ponto A a um ponto B. Ou seja, antes de começar a sua análise de dados, você fez o seu planejamento. Eu estou aqui, tenho 100 clientes e eu preciso ter 120 clientes. Eu preciso aumentar meus 20%, sei lá. Então, o que você faz? Você sabe que o seu ponto A você estar com 100 clientes. Seu ponto B, você está com 120 clientes, que é o resultado que você quer. No meio desse percurso, você tem que fazer medidas. Eu preciso ir mais por esse caminho ou mudar de caminho aqui. Você precisa fazer essas medidas. E para fazer essas medidas, você precisa ter ações. Ou seja, quais as ações que eu preciso tomar? Com base em tudo isso, você pega e consegue fazer sua análise. E você, ao final, você consegue encontrar seu insight. E ao final disso, do seu insight, você vai fazer toda a sua análise focada no seu insight. Ou seja, onde você quer chegar, a sua ideia principal. Você pode ter outros bons resultados no meio dessa análise? Pode, mas você sempre tem que ter o seu foco. Porque você precisa analisar e levar em consideração se é execuível. Ou seja, eu tive uma ideia. Eu preciso ir de 100 clientes para 120 clientes. Mas eu consigo aumentar isso com as ações que eu consigo fazer? Eu consigo mensurar tudo isso? É execuível esse projeto? É contextualizado, ou seja, os dados estão realmente no contexto que eu preciso que eles estejam? Ele é concreto? Ou seja, eu quero ir de 100 clientes para 1 milhão de clientes em um mês. Você acha que essa meta é válida? Você acha que os insights que você vai trabalhar dessa forma é válido? Eu acredito que não. Ou seja, é contextualizado, é concreto, é prático, dá para ser feito, é relevante, ou seja, o insight que você descobriu é relevante para o negócio, vai ajudar a aumentar a quantidade de clientes, é valioso, isso vai ser transformado em lucro, isso vai ser transformado em valor para mim, para o meu negócio, para a minha análise. Não, são aspectos que você precisa relevar. Então pense bem, quando você tiver seu conjunto de dados, quando você tiver ele, primeiro, não saia analisando de forma louca, sem planejamento. Haja com consciência, porque uma tomada de decisão errada sua, com dados errados, pode falir seu negócio, pode fazer você ter um grande prejuízo, pode te passar vergonha na lista de dados. Então não haja dessa forma. Pegue um conjunto de dados,
Antes de começar a analisar, pense o que isso pode agregar. Vamos fazer as primeiras análises exploratórias, vamos achar insights. Os insights que eu achei têm valor? Vai resolver algum problema específico da empresa? Se as respostas forem sim para isso, o que você faz? Comece a fazer todo o seu trabalho. Então essa é a dica que eu deixo para você hoje. Trabalhe com insights centrais para os seus dados. Sempre foco em resultado. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.